Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em Maria Santíssima, presente na Igreja de Santa Rita, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, celebramos o primeiro domingo da Quaresma. Com a celebração de cinzas na última quarta-feira, iniciamos esse tempo de preparação para a Páscoa de Nosso Senhor. E este tempo de preparação se dá mediante práticas de exercícios espirituais que nos colocam numa sintonia maior com o nosso interior, com o nosso coração. Este tempo, portanto, é um tempo de recolhimento, é um tempo de voltar o nosso olhar para dentro do nosso coração, da nossa alma, e revisar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas ações e as nossas palavras que proferimos no cotidiano da existência humana. E neste grande exame de consciência que somos chamados a fazer, somos também convocados por Deus a exercitar a nossa fé. Pois precisamos de exercício físico para termos uma boa saúde corporal. Também precisamos de exercícios espirituais para termos uma vida espiritual, uma fé que seja sustentáculo nos grandes momentos de prova da nossa vida. E isso nós fazemos exatamente por meio de práticas devocionais, da leitura orante da Palavra de Deus, da visita ao Santíssimo, da celebração da Eucaristia, da reza do terço ou do rosário, da prática de mortificação, tantos elementos que somos chamados a escolher um dentre tantos, para nos colocarmos nessa preparação espiritual para a Páscoa do Senhor. E nós somos chamados também, neste tempo quaresmal, a perceber, através da liturgia da palavra, que é a fonte da nossa inspiração primeira, a dimensão batismal que somos cercados. Pois com o batismo, nós pertencemos a Cristo e à sua igreja. E Ele, na sua dimensão benevolente, nos deixou exatamente como o sacramento da reconciliação, que tem esse nome, mas também popularmente conhecido como sacramento da confissão. Este sacramento em que fazemos a experiência da misericórdia de Deus, que nos levanta, caso nós, pecadores, tenhamos caído, já batizados. Então é Deus que vem nos levantar, nos chamar à reconciliação, nos chamar para uma relação de intimidade com Ele, de um encontro pessoal com nosso Senhor que nós devemos sempre fazer. Se caímos, Ele nos levanta. Por isso que o exame de consciência ele é importante, pois se assim detectamos os pecados, que nós podemos fazer a nossa lista para levar até o sacerdote na busca deste sacramento, para os ter perdoados, como sinal dessa misericórdia de Deus que é derramado na nossa vida, mas que é própria ação do Espírito Santo desde o nosso momento do exame de consciência, que deve nos levar a um arrependimento. E assim então, temos sinalizado na nossa vida essa misericórdia de Deus. E se nós ainda não caímos, que possamos fortalecer a nossa fé, para vencermos a tentação. E neste mundo de hoje, que não precisa ir tão longe assim, para sermos tentados pelo diabo, parece que ele bate na nossa porta, ou até aparece na tela do celular que trazemos em nossas mãos. E ali a tentação às vezes é muito grande, para olhar coisa que não deve, para ver vídeo que não é conveniente, a nossa conduta e a nossa moral enquanto cristão católico. E às vezes caímos nesses pecados. Não deixamos
aliás, deixamos ser seduzidos pelo próprio Satanás, que o próprio nome Satanás vem exatamente significar sedutor. É aquele que nos seduz, é aquele que nos convida a algo tão atraente, que dá prazer no primeiro momento, mas que depois gera um sentimento de culpa e de indignação por aquele que caiu. Isso é a obra daquele que é do mal. É assim que ele age, é assim que ele fica feliz, quando exatamente um cristão cai. E o Evangelho de hoje nos narra que Jesus foi tentado por Satanás durante 40 dias no deserto. Jesus não precisava ser tentado por Satanás. Ele é o Filho de Deus. Mas se permitiu ser tentado para dar o exemplo, para mostrar a todos nós que é possível vencer essa tentação se há de fato uma comunhão com Deus. Assim como Ele e o Pai são um, então Ele vence toda essa tentação daquilo que é próprio da natureza humana. Porque Jesus é homem-Deus, foi semelhante a tudo a nós, exceto no pecado. Ele não pecou. E Ele então nos mostra que é possível vencer esta tentação. E essa tentação no deserto é a primeira de tantas outras que surgirão ao longo do seu ministério apostólico. Até no alto da cruz, quando o seu corpo já está todo chagado, como vamos contemplá-lo na Sexta-feira Santa, os judeus o ameaçou, dizendo, que era a voz de Satanás: se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, desce já logo da cruz. Mas ele foi fiel ao projeto do Pai até o fim, porque muito amou, porque ele decidiu pela fidelidade, ele decidiu em fazer nova todas as coisas. E ele então nos ensina que somos capazes de termos na sua misericórdia essa possibilidade, que é um grande esforço diário, é um exercício que não é feito apenas um dia, mas ele deve ser realizado em todos os momentos da nossa vida, de nos buscar fortalecer a nossa fé e de fazermos o nosso encontro com o Senhor. E essa intimidade, portanto, que deve haver entre nós e o Cristo, é o que nos sustenta diante das intempéries da vida. E ele conclama no Evangelho de São Marcos de que o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Este é o anúncio do Senhor, o Evangelho de Deus, que ele veio pregar com amor, com autoridade, com fidelidade. E Jesus é o próprio reino de Deus. Ele é o reino de Deus. E pertencemos ao reino de Deus todas as vezes que queremos uma relação íntima e profunda com Ele. E quando estamos nessa relação íntima com Ele e bebemos da sua fonte, da água viva, e alimentamos o seu corpo e sangue de Jesus, é para que nós também, na nossa ação cotidiana, façamos frutificar aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós comungamos. Padre, mas por que o mundo está tão difícil? Por que até mesmo aqueles que não pertencem à igreja ou aqueles que estão pertencendo a uma comunidade de fé estão agindo como pagãos? Porque talvez esses batizados não fizeram a sua experiência profunda e autêntica com nosso Senhor. Quando não se faz, nós vamos deixar que a desonestidade faça parte do nosso trabalho. Nós vamos deixar que outras situações que não são de virtudes sejam pertinentes ao nosso comodismo. Vamos dar as brechas para que aquele jeitinho brasileiro funcione a cada dia. Isso são brechas que vão contra o ensinamento da própria palavra. Mas quando estamos enraizados nele, quando fizemos a nossa experiência pessoal com Cristo, e de fato desejamos essa mudança de vida, de uma maneira natural, as nossas ações vão resplandecer aquilo que está dentro do nosso coração.
Então, o tempo da Quaresma é essa oportunidade de ver como que está o nosso coração. Ele está escuro, de tantas trevas, de tanto ressentimento, de tanto ódio, de tanta perversidade, ou ele está cheio do amor e da misericórdia de Deus, porque eu experimentei este amor e essa misericórdia e desejo compartilhar com os outros também? Aí sim, nós mudaremos, portanto, a história da humanidade. Aí sim, mudaremos a sociedade na qual estamos vivendo e somos inseridos. A sociedade só será mudada se mudarmos o nosso ser humano. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. O primeiro núcleo é dentro de nossa casa, está ali na família. E é da família, então, que é composta a sociedade, que é algo maior, e não o contrário. Então, é função nossa, de cristão, zelar por aquilo que nós temos dentro de nossa casa, na educação dos filhos, no comprometimento do esposo com a esposa, da esposa para com o esposo, de viver exatamente nessa dimensão da fé, mas não hipócrita, mascarada, de uma vez que talvez que o dinheiro compra toda a felicidade da família e achando que fazer um agrado de prazer e de trabalho para o outro já está sendo o suficiente, mas sendo que dentro de casa é um cavalo, dá coice para tudo quanto é lado. Isso então é uma hipocrisia. A própria palavra de Deus, ela provoca uma transformação nas atitudes, no nosso comportamento, algo que dinheiro não compra. Não tem maior tesouro do que a própria dimensão da fé, que nos faz termos a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Tem pessoas que têm o melhor emprego do mundo, têm o emprego dos sonhos, tem tudo que pode de bens materiais e muito mais do que gostaria de ter, mas são extremamente infelizes, porque falta o principal, falta essa relação íntima com o Senhor. Não é pecado ter os bens materiais se eles são exatamente usados para estar a serviço daquilo que são as necessidades e a sobrevivência, mas que às vezes desvia o foco, tira-se a atenção. E aí então, o tempo da Quaresma, essa chamada da nossa atenção. Acorda, como você está agindo dentro da sua casa? Como que você está agindo dentro da igreja e no seu local de trabalho? De que maneira está sendo uma relação autêntica e profunda que revela Jesus? Em que as pessoas olham para você e percebem que ali há algo de diferente? Ou é algo corriqueiro, como o pagão, como aquele que não tem uma prática de fé, que não tem para acrescentar e muito menos para contribuir? Por isso que o tempo da Quaresma, ele é forte. E alguns acham que é um momento triste, mas não é triste a Quaresma. É triste para aquele que reconhece que está assim, mas que não deseja mudar. Aí é muito triste. Mas o tempo da Quaresma é a oportunidade que temos de dobrar o joelho da nossa humildade e reconhecer que as nossas ações não estão tão boas assim, e fazer o propósito de mudança, e de buscar através exatamente do próprio sacramento da reconciliação, que marca esta mudança, que não acontece como passe de mágica, é bem verdade, mas que é um processo progressivo a cada dia, diário, mas que é necessário. Daí então nós veremos algo diferente acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, em qualquer lugar que estivermos. Tantas atrocidades estão acontecendo por falta de uma fé concreta, por falta de Deus, por falta de ver que o ser humano, ele não tem a finalidade em si mesmo, ele extrapola a própria matéria, porque ele também é alma, é espírito, ele não é só carne, ele não é só matéria, ele não é só corpo, ele é alma, ele é espírito.
e do espírito e da alma, nós cuidamos através da prática da fé, da prática das virtudes, daquilo que nosso Senhor deixou a cada um de nós para vivenciarmos. E Jesus, sabendo da nossa pequenez, sabendo que cairíamos nas tentações, que não teríamos tanta resistência assim, além de deixar o próprio sacramento da misericórdia, Ele nos deixou também o sacramento da Eucaristia, que é seu próprio corpo e sangue, alimento e sustento para a nossa vida. E que possamos assim, reconciliados com Deus, consigo mesmo, com os irmãos, participarmos da Páscoa do Senhor, que se dá aqui no altar do sacrifício. Peçamos a luz do Espírito Santo de Deus, que ilumine os nossos passos neste tempo quaresmal que está apenas começando. Se você que está aqui na igreja, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, se você ainda não definiu qual vai ser o seu exercício quaresmal de penitência, faça essa experiência este ano. Se você nunca fez, faça. Você verá que a Páscoa será diferente e que a Quaresma será diferente e que sua vida será ressuscitada no domingo de Páscoa junto com a celebração do Senhor, porque nós nos permitimos fazer uma experiência de fé e de verdadeira conversão através de um olhar autêntico voltado para dentro do nosso coração. Que não tenhamos medo de encontrar os nossos demônios que habitam no porão escuro do nosso coração. E às vezes nosso medo de olhar para dentro no recolhimento é de deparar que temos demônios de muitas cabeças com muitos chifres dentro de nós mesmos, que nós não somos tão bons assim. Mas que tenhamos essa coragem e essa humildade, porque o Senhor está conosco e deseja então nos conceder o seu perdão, a sua misericórdia para todo o coração contrito e arrependido. Que a Virgem Mãe, a Senhora das Dores, nos ajude a caminhar este tempo de preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.